Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto. Dai-nos ao seu coração, pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Sois sim a Cristo, vidas configuradas no sacrifício, mediadores da Mãe Imaculada. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje, aqui no Santuário, nós celebramos a missa dos Santos Francisco e Jacinta, os Santos Pastorinhos de Fátima. Olhamos para eles como exemplo que nos conduz até Jesus Cristo. Deixemos por isso conduzir por eles, pela sua mão, ao encontro do Senhor que se faz presente no meio de nós e preparemos o nosso coração para este encontro, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos Santos Francisco e Jacinta, vos sirvamos na simplicidade do coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor
no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E, correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou Samuel como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia sobre aqueles que o temem. O Senhor exaltou os humildes, o Senhor exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço.
e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes. O Senhor exaltou os Aleluia, 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 aleluia. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será maior no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçar-nos por sermos grandes diante de Deus. E de forma um pouco paradoxal, Jesus apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza a que chamamos santidade. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Foi o que acabámos de escutar. Hoje, no Santuário de Fátima, como vos disse no início, nós celebramos os santos Francisco e Jacinta. Eles são as duas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino de Deus, os maiores do reino dos céus, como aqueles que devemos imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem iluminar o nosso caminho e conduzir-nos a Jesus Cristo. E permitam-me que sublinhe apenas três aspectos da vida
destas crianças, que são para nós inspiração, exemplo, modelo. Antes de mais, em São Francisco e Santa Jacinta, os santos pastorinhos de Fátima, nós encontramos aquela atitude de escuta atenta dos apelos de Deus que é capaz de transformar uma vida. Eles manifestavam disponibilidade, vontade de saber o que Deus queria dizer-lhes. Como o jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, Senhor, pois me chamaste. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta, como escutámos na primeira leitura. Também os santos pastorinhos de Fátima acolheram de imediato e sem reservas os pedidos de Deus que lhes chegaram primeiro pelo anjo e depois por meio de Nossa Senhora. O exemplo das suas vidas desafia-nos a nós hoje a escutarmos atentamente a voz de Deus que continua a falar-nos na sua palavra, mas também nos acontecimentos que nos cercam. Em segundo lugar, em São Francisco e Santa Jacinta encontramos o exemplo de uma vida intensa de oração. A irmã Lúcia conta-nos que antes das aparições eles rezavam, porque os seus pais lhes diziam que deviam rezar o terço, mas despachavam o terço de forma muito aldrabada, como poderíamos dizer, isto é, não rezando propriamente as Ave-Marias, mas procurando abreviar ao máximo esse tempo de oração. E o interessante é o contraste. É que depois das aparições são eles que sentem a necessidade dos momentos de oração. São eles que procuram momentos de oração como encontro com Deus. Depois das aparições, a oração passou a marcar o ritmo dos seus dias. E, sobretudo, o pequeno Francisco, que se afastava de todos para rezar e cujo grande desejo era consolar a Deus, mostra-nos o lugar fundamental que a oração deve ocupar na nossa vida cristã, na nossa relação com Deus. Com Ele nós aprendemos a rezar mais e melhor. E hoje nós iniciamos um ciclo de oração na Igreja. Em cada ano, do dia 18 ao dia 25 de janeiro, nós temos um oitavário, 8 dias de oração pela unidade dos cristãos. Em cada ano, nestes dias de 18 a 25 de janeiro, nós somos convidados a rezar por esta intenção particular. Para que nós, cristãos, saibamos dar testemunho de unidade entre nós, de comunhão entre nós, como testemunho de fé em Jesus Cristo. E por isso, nesta nossa celebração, não deixaremos de rezar por essa intenção, pela unidade dos cristãos. Há um terceiro aspecto que gostaria de sublinhar em que os santos Francisco e Jacinta são exemplares, que é na atitude de atenção aos outros. Isto é, a maior atenção a Deus, a preocupação por dedicar tempo à oração, não significou para eles nunca descurar a atenção aos outros. A pequena Jacinta vivia a preocupação constante da conversão dos pecadores e de rezar pelos pecadores, mas não perdia também nenhuma oportunidade para ajudar os outros de forma muito concreta, partilhando o pouco que tinham. Deste modo, mostraram-nos que não há verdadeiro amor a Deus que não passe necessariamente pelo amor aos outros, pela atenção concreta aos que estão ao nosso lado, com quem vivemos ou com quem nos cruzamos. São apenas 3 aspectos em que o exemplo destas 2 crianças mostram a sua grandeza diante de Deus e nos mostram a nós um verdadeiro caminho de santidade. Eram frequentes entre os discípulos de Jesus as discussões sobre qual deles era o maior, era o mais importante. Mas Jesus diz-lhes que não se devem preocupar com isso, com a grandeza diante uns dos outros,
que a única grandeza a que devem aspirar é a grandeza diante de Deus. E isso é uma recomendação e uma exortação para cada um de nós. Esta é a única grandeza que importa. Sermos grandes diante de Deus. Essa grandeza a que chamamos santidade. Os santos Francisco e Jacinta são, por isso, estas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como exemplos da grandeza diante de Deus. Caros peregrinos, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia a graça de os sabermos imitar nas suas atitudes e no seu exemplo de vida. Irmãs e irmãos, neste início do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, oremos ao Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos os que acreditam em Jesus Cristo se reúnam na comunhão do Espírito Santo e cantemos com confiança. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens, criados por Deus à sua imagem, abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento da discórdia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, misericordioso e compassivo, dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unidos numa só fé e num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor.
Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Chegou a hora, Pai Santo, glorifica o teu Filho, glorificai-te na terra, fiz a obra que me deste. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um, como tu és um em mim e eu em ti, para que sejam um em nós e o mundo me acredite. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Guarda em teu nome, Pai Santo, aqueles que tu me deste, e que sejam todos um, assim também como nós. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, a Deus Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos e os santos, os arcanjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Dom José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia, partindo deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nossa vida, que entreis em milagre, serei salvo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres.
Por Cristo nosso Senhor. Porque estamos a viver o ano jubilar, à medida que nos aproximamos do fim desta celebração, vamos consagrar-nos a Nossa Senhora, rezando juntos a oração de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Conosco caminhai, Mãe da Esperança, em busca da justiça e da verdade. Jesus ressuscitado é o caminho, vós sois a Mãe da nova humanidade. Totus sus Maria, totus sus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus sus No Evangelho, Jesus apresentava-nos as crianças como modelos dos maiores do Reino dos Céus. E todos os sábados nós terminamos esta celebração invocando a bênção sobre as crianças presentes. E por isso eu convido todas as crianças que estão aqui presentes a aproximarem-se aqui do altar para nós invocarmos a bênção do Senhor sobre elas. As que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanha as possa trazer até junto do altar e enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como estas crianças, esse será o maior no reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem acolher em meu nome uma criança como estas, acolhe-me a mim. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são
Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Nós hoje celebramos lembrando duas crianças muito especiais ligadas a este lugar. Sabem como é que essas crianças se chamavam? Francisco e Jacinta. Jesus dizia-nos no Evangelho que eles eram grandes, muito grandes diante de Deus, porque souberam ter um coração bonito, um coração que foi amigo de Deus e amigo dos pais e dos outros. E é isso que nós vamos pedir para cada um e cada uma de vocês, que Deus vos dê um coração bonito, como o do Francisco e da Jacinta, está bem? Então vamos rezar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que Deus acendeu, ave, candeias que Deus acendeu, São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Ave, candeias que Deus acendeu. Ave, candeias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao Cordeiro. Enquanto as crianças vão voltando aos lugares, faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, contemplemos o exemplo destas duas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, Francisco e Jacinta, e saibamos imitar o seu exemplo de atenção aos apelos de Deus, de oração e de atenção aos outros. Desejo-vos a todos um santo dia, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Protejai a nossa pátria, para que à sombra da cruz guarde sempre a fé cristã e a verdade de Jesus.